Bom dia, amada igreja, a graça e a paz de Cristo Senhor Jesus seja com todos vocês nesta manhã. Nós agradecemos mais uma vez e convidamos a você se juntar a nós para que juntos possamos cultuar ao Senhor, porque a graça dele nos basta e o poder dele se aperfeiçoa em nossas fraquezas. E neste propósito, nesse sentido, nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor, oferecendo o nosso melhor, oferecendo tudo aquilo que o Criador deu às suas criaturas, o poder de adorá-lo. Que nesta manhã você possa se colocar em adoração, que você possa se colocar em espírito de louvor, de entrega, porque é isso que nós desejamos prestar como culto agradável ao Senhor nesta manhã. Ore assim comigo. Pai, louvado e bendito seja o teu santo e maravilhoso nome nesta manhã. Nós queremos te louvar, nós queremos te agradecer por mais uma oportunidade, pelo privilégio, Senhor, que nós temos, Senhor, de aqui juntos, vivos, à distância, Senhor, ou pertos. Podemos, Senhor, aqui como corpo unido e bem ajustado, te louvar, te engrandecer, te adorar, Senhor, por aquilo que tu és, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, que o teu nome possa ser exaltado nesta manhã através dos louvores, através de todo gesto de serviço, através de toda adoração, Senhor, através de toda conexão, através da palavra, Senhor, que será ministrada. Que em tudo, Senhor, e em todas as nossas intenções possamos unicamente, Senhor, refletir o nosso sentimento de agradecimento, a nossa gratidão em estarmos vivos para aquilo que nós fomos criados, te adorar, Senhor. É assim, Senhor, que nós colocamos tudo que viveremos nesta manhã diante de Ti, para a glória e honra de Cristo Jesus, em quem oramos. Amém, amém, amém. Que você possa ter liberdade nessa manhã. E eu convido a você a acompanhar a leitura bíblica desta manhã, que se encontra no texto de 2 Coríntios, no capítulo 9, a partir do seu 10º verso. Assim diz a palavra: aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião e, por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. O serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com aqueles e com todos os outros. E nas orações que fazem por vocês, eles estarão cheios de amor por vocês, por causa da insuperável graça de Deus, que Deus tem dado a vocês. Graças a Deus por seu dom indescritível. Que possamos gozar dessa graça indescritível, inesgotável, incomparável, dessa graça preciosa em toda a nossa adoração. Louve e adore o Rei dos Reis. A semana já passou, o Senhor guiou os
Glória a Deus, essa é a nossa maior esperança, a esperança do porvir. E como nós lemos nesta manhã, o serviço ministerial não é para um, não é para outro, mas é para todo aquele que nasceu de novo. E através do serviço ministerial, outras pessoas louvarão, adorarão ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em obediência. E a palavra que nós lemos nessa manhã ainda diz mais. Diz que através dos nossos bens compartilhados. Louvado seja o nome do Senhor, que tem sustentado a sua igreja em um tempo de dificuldade. Apesar da tempestade, a igreja do Senhor tem transbordado do serviço ministerial, da contribuição, da fé aplicada em obras. Que nós possamos dar continuidade com alegria, honrando os compromissos mantidos pela nossa igreja viva, que transborda da graça de Deus. Amém? Em nome de Jesus, com alegria, com adoração, semeie neste momento de dedicação de vidas e bens. Toda a criação te
Aleluia. Exaltado seja o nome do nosso Deus. Eu te convido nessa manhã a se colocar em adoração ao Senhor. Que você tenha este momento como uma oportunidade para você expressar a sua devoção, a sua gratidão, a sua exaltação, a sua adoração ao Senhor. Eu te convido a não pedir nada, a se colocar apenas em atitude de adoração ao Senhor. Que esse seja o momento em que você reconheça a grandeza do Deus a quem servimos. Que você se coloque nesta manhã em submissão. Que você possa dizer: Pai, a minha vida é para Ti. Este culto eu quero prestar a Ti. Eu quero fazer deste momento um momento de exaltação ao Senhor. Se coloque agora, reconheça. Diga para Ele: a minha alma engrandece ao Senhor. Que como Maria pôde dizer e expressar a sua devoção ao Pai, você possa devotar agora, você possa se colocar em devoção diante do Senhor. Declare a sua adoração, reconheça o Senhor na beleza da sua santidade. Diga para Ele que você o ama, declare o seu amor pelo Senhor, exalte o seu nome, engrandeça. Nós te adoramos, nós bendizemos o teu nome, nós reconhecemos que tu és Deus. Aleluia. Aplauda ao Senhor. Glórias e honra seja dada ao nosso Deus. Ele é digno de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração, de toda a nossa devoção. Como é maravilhoso saber que nós servimos um Deus que se faz presente quando nós o invocamos, quando nós o buscamos de todo o nosso coração. Ele se faz achado por nós. O nosso Deus é a razão de estarmos aqui nessa manhã dedicando este culto ao Senhor. Que você possa ter esse olhar de louvor, de exaltação e adoração ao Senhor. Que a sua alma, como cantamos, se alegre em Deus. Que você possa desfrutar dessa presença maravilhosa. Que você possa se alegrar por servir o Senhor. Eu te convido a abrir a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículos de 6 a 9. O título da mensagem desta manhã é Disciplina no Testemunho. Disciplina no testemunho. Diz assim a palavra de Deus: que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com paciência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós colocamos, Deus, em tuas mãos esta ministração. Que teu Espírito Santo tenha liberdade de falar ao nosso coração. Que sejamos, Pai, instrumentos teus neste dia. Que o teu nome seja glorificado, Pai. E que tudo que nós vamos tratar aqui seja para a honra e glória somente tua. Nós nos entregamos totalmente em tuas mãos e nos colocamos submissos diante da tua vontade. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, perseverar no testemunho da palavra deve ser o nosso maior dever. O anseio profundo do nosso coração deve ser em testemunhar de Deus, em proclamar a sua verdade, em anunciar o seu nome,
em de alguma forma influenciar as pessoas com quem convivemos, com quem nos relacionamos, de que nós temos Cristo em nosso coração, que nós servimos ao Senhor. Não podemos nos deixar ser influenciados pelo mundo, nos afastando da palavra de Deus e do seu cumprimento. Só podemos manter o nosso testemunho com a aplicação da verdade em nossa vida. É impossível testemunhar de Deus quando não temos um relacionamento com a verdade da palavra. É a verdade da palavra implantada em nosso coração que nos impulsiona a viver de acordo com aquilo que Deus propõe para a nossa vida. Enquanto quisermos testemunhar de Deus, ouvindo a voz do nosso coração, nós vamos nos enganar. Vamos de alguma forma ser traídos pelos nossos próprios instintos, pela nossa própria vontade. Deuteronômio é o livro de todo judeu. Todo judeu devoto, ele tinha que saber de trás para frente e de frente para trás, ao crescer, o que significava o livro de Deuteronômio. Por um simples motivo: é o livro que traz mais práticas da Bíblia, do cotidiano, da relação com Deus. Tem instruções práticas para todos os aspectos da vida comunitária, de relacionamentos, de família, de trabalho e de culto. Pelo fato de ter sido tão essencial para o êxito de Israel como povo da aliança de Deus, uma das principais instruções práticas do livro é aprender o que ele diz. Se você for a Israel e chegar no Muro das Lamentações, você vai ver alguns judeus amarrando a sua cabeça alguns versículos, atando nas suas mãos alguns versículos. Isso mostra o que está especificado no livro de Deuteronômio. Queridos, resumindo, Deus queria que o seu povo tivesse 3 atitudes essenciais em relação a Deuteronômio. Ele deveria ser o assunto principal, primeiro, da educação dos filhos. Também era para ser o principal assunto da conversa traçada no seio familiar todo dia. Primeiro, a educação dos filhos. Segundo, a conversa que ia prevalecer, que ia predominar no ambiente familiar. E terceiro, cercar-se de lembretes visíveis do que o livro diz. Então, Deuteronômio tinha 3 princípios que levavam a atenção do povo judeu. Primeiro, a educação dos filhos. Segundo, a conversa predominante no ambiente familiar. E terceiro, a lembrança da importância da palavra. Amados, essas 3 disciplinas eram vitais para guardar com êxito os 3 primeiros aspectos da palavra de Deus falava acerca do povo. Deuteronômio 6:17 nos diz: diligentemente guardarás os mandamentos do Senhor teu Deus e os seus testemunhos e os seus estatutos que te ordenou. Amados, guardar os mandamentos do Senhor é muito fácil de entender. Significa simplesmente fazer o que eles ordenam. Se Deus diz para honrar pai e mãe, nós temos que honrar os nossos pais. Guardar os estatutos do Senhor é um pouco diferente. Cumprir esses mandamentos é outra coisa. Os estatutos de Deus são os princípios e valores supremos subjacentes a seus mandamentos e normas para a vida. Por exemplo, ele promete que teremos vida longa por cumprir o mandamento de honrar nossos pais. Isso aqui revela a natureza e o estatuto da natureza e do reino de Deus, que a vida flui através da honra.
Deus nos manda guardar os seus estatutos, porque Ele não quer que façamos somente o que Ele diz, que entendamos porque Ele nos manda fazer determinadas coisas. Ele quer que compreendamos os princípios que regem seu mundo, a fim de criarmos filhos que pensem como Ele e vivermos com êxito, organizando nossa vida, não do nosso modo, da nossa maneira, mas que nós possamos viver da maneira de Deus. O que, porém, significa guardar os estatutos do Senhor? Para responder a essa pergunta, precisamos voltar e observar a importância das disciplinas prescritas no livro de Deuteronômio. Esses versículos indicam que, junto com os mandamentos e os estatutos, nós temos de falar aos nossos filhos sobre o testemunho. O estatuto é importante? Os mandamentos são importantes? São. Mas nós precisamos trazer para a nossa descendência, para a nossa casa, para a nossa família, o testemunho. Por isso são 3 aspectos que precisam andar juntos: os estatutos de Deus, os mandamentos de Deus e o nosso testemunho. Nós temos que guardá-los em nossas conversas diárias e devemos construir memórias ou monumentos para nos lembrarmos deles. Em resumos, nós temos de lembrar dele e declará-los constantemente. O nosso testemunho será o legado da nossa vida, será a herança que nós vamos transmitir para a posteridade. A palavra guardar significa observar ou preservar. A ideia é clara: manter os olhos focados naquilo que Deus fez, o testemunho, e proteger isso da obscuridade. Eu lhe pergunto nessa manhã: como temos tido disciplina no nosso testemunho com Deus? Será que em todos os aspectos em que nós andamos, nos comportamos, convivemos com as outras pessoas, nós temos tido disciplina em testemunhar de Deus naquilo que fazemos? Ou imaginamos que podemos ter lances de uma vida com Deus e em alguns momentos decidir viver segundo o nosso coração, independente desse desejo e dessa necessidade de testemunhar? O que temos feito para preservar o nosso testemunho cristão? O texto que lemos de Deuteronômio nos ensina algumas práticas para testemunharmos de forma disciplinada na palavra de Deus. Primeira lição que nós extraímos do texto de Deuteronômio: a palavra de Deus, ela gera disciplina para testemunharmos. É impossível, como já lhes disse, testemunharmos de Deus fora da verdade da palavra. Olha o que nos ensina o verso 6: que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Amados, não basta conhecer as verdades de Deus, é necessário que a nossa relação com Deus nos leve a uma prática real, a uma prática genuína. Nós não podemos nos enganar achando que porque conhecemos alguns versículos da Bíblia, nós temos a prática dessa realidade. Não basta só conhecer, é necessário que a verdade da palavra faça parte do nosso cotidiano, das nossas decisões, das nossas escolhas, nos influencie no âmbito do ambiente da nossa casa, esteja conosco nas situações da vida, faça parte das nossas relações, das nossas convivências, esteja na prática diária da nossa vida. É impossível termos disciplina no testemunho cristão se a palavra de Deus não fizer parte da nossa vida, da nossa realidade, da nossa existência. A Bíblia precisa ser a nossa regra de fé e prática. A Bíblia precisa ser a nossa regra de conduta. Devemos ter prazer
em recorrer às Escrituras, o hábito de viver a palavra de Deus. Precisamos nos debruçar nesse conhecimento como algo satisfatório, nos regozijar em buscar auxílio da palavra. Amados, não podemos achar a verdade de Deus ultrapassada, fora de moda, fora de uso. Ela precisa caminhar conosco na estrada da vida, todos os dias. E por mais que a experiência de vida muitas vezes nos leve até a sensação de que podemos ter uma vida longe e independente de Deus, nós precisamos sempre, para que, se quisermos testemunhar, voltarmos à prática da palavra. Muitos só conseguem se aproximar da Bíblia para se utilizar de passagens que atendam às suas conveniências. Infelizmente, não gostamos de textos que cobrem posturas duras da nossa parte, que nos ensina, que nos impõe limite para o nosso comportamento. Nós queremos o evangelho light, nós queremos o evangelho de facilidade, que nos atenda às nossas expectativas, sem nos exigir nada, sem nos cobrar nada, sem nos impor nada. É essa prática que muitas pessoas adotam em nosso tempo. Mas se queremos ter um testemunho verdadeiro da palavra de Deus, nós precisamos ter consciência do que nos ensina Deuteronômio 6,6. Que todas essas palavras que hoje lhes ordeno estejam em seu coração. A palavra diz que o que está a nossa boca está cheia daquilo que está no nosso coração. Infelizmente, muitas vezes nós vomitamos mágoas, rancores, iras, porque o que guardamos no nosso coração são sentimentos dessa natureza. E com essas atitudes jamais nós vamos poder testemunhar de Deus. Por isso tem muitas pessoas que, embora estejam na igreja, embora conheçam alguns versículos de cor, não conseguem testemunhar, porque a Bíblia não faz parte da sua vida. Eu gosto de pensar no testemunho de Jesus, com as lentes através das quais enxergamos a vida. A história do sobrenatural é fácil de ser esquecida, principalmente quando queremos nos sentir bem conosco na ausência dos milagres. Quando não há milagres e somos seguidores de Jesus, instintivamente queremos criar um motivo para explicar a ausência e a conveniência de viver uma vida sem mudanças, sem significados, sem expressão e sem testemunho. Amados, nós precisamos entender que testemunhar de Deus é um grande milagre. É impossível termos uma relação com Deus e não testemunhar. Mas quando nós testemunhamos, algo sobrenatural acontece. E é impossível surtir efeito em nosso testemunho se o nosso testemunho não estiver respaldado, alicerçado na palavra de Deus. Nós não falamos de nós mesmos. Nós não pregamos as nossas práticas independentes. Nós não anunciamos uma história que inventamos. Nós testemunhamos a palavra de Deus. Nós testemunhamos os milagres de Deus. Nós testemunhamos a verdade de Deus. Por isso, quando proclamamos Cristo, quando anunciamos Cristo, quando testificamos Cristo, quando testemunhamos Jesus, seja calado através das nossas atitudes ou expressando sentimentos através das nossas palavras, eles alcançarão a vida das pessoas quando o que estiver no nosso testemunho seja a palavra de Deus. Pois só a palavra de Deus é poderosa para libertar. Só a palavra de Deus pode quebrar o jugo que existe sobre a nossa vida. Só a palavra de Deus vai causar efeito em nosso coração, e só a palavra de Deus será capaz de transformar a nossa vida. A Bíblia não pode ser um livro de contos e histórias bonitas. Precisa ser um manual, o que vai direcionar os nossos passos e nos fazer viver verdadeiros milagres. É quando o testemunho que professamos
está respaldado e alicerçado na palavra de Deus. Que nesta manhã você possa refletir quanto ao testemunho que você tem dado. Se o seu testemunho retrata a verdade da Bíblia, certamente ele está surtindo efeito. Se nos disciplinamos a viver aquilo que a Bíblia nos ensina, certamente o nosso testemunho será valioso. Segunda lição que o livro de Deuteronômio nos ensina: é necessário aprendizado e persistência. Deuteronômio 6:7 diz: ensine-as com persistência aos seus filhos. Por isso é necessário aprendizado. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Conserve sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Queridos, nós não nascemos sabendo tudo. Nós não nascemos sabendo tudo. Se há algo que precisa estar bem claro na nossa mente, é que a vida é uma grande escola. Todos os dias, sejam nas situações agradáveis ou desagradáveis, sejam nos momentos bons ou ruins, nós vamos sempre estar aprendendo algo. Haverá sempre uma lição que vamos extrair das situações da vida. A vida é uma grande escola. Precisamos ter um coração ensinável. Se a vida é uma escola, nós precisamos estar abertos a aprender sempre. Não há ninguém pleno, não há ninguém completo, não há ninguém pronto que possa dizer: eu já sei tudo, eu já sei o suficiente. Não há nada mais o que aprender. Amados, é triste quando nós convivemos com pessoas que se fecham para o aprendizado. Mas como é precioso quando eu abro meu coração e me sinto disponível a aprender alguma coisa nova. Como é arrogante e prepotente aquele que se fecha para aprender uma lição de alguém. Eu costumo dizer que vamos sempre aprender algo com alguém. As pessoas mais simples com quem convivemos, podemos tirar lições que certamente poderão ser aplicadas à nossa vida e certamente trarão grandes benefícios para o nosso testemunho. Hoje acompanhamos muitas pessoas que por muitos motivos não querem mais gastar tempo ensinando aos outros. Para andarmos com Deus, nós precisamos estar dispostos a duas atitudes. Primeiro, para andar com Deus, eu preciso estar disposto a aprender. Eu preciso ter um coração ensinável. Eu preciso ter a mente aberta, ter a consciência de que eu sempre estarei aprendendo com o Senhor, de que eu não estou pronto, de que eu não sei tudo, de que eu sou uma obra inacabada, de que Deus ainda tem algo a tratar em minha vida. Essa é a primeira questão que eu preciso entender. E a segunda coisa é que eu sempre preciso estar pronto para ensinar algo a alguém. Eu posso sempre ser usado por Deus para levar uma mensagem, e que por mais que você, olhando a sua realidade, se sinta muitas vezes incapaz, impotente e até incompetente para levar uma mensagem, queridos, quando a gente se dispõe a ensinar algo que é de Deus, a testemunhar algo de Deus para alguém, Deus é quem habilita, Deus é quem capacita, Deus é quem faz a obra. A Bíblia vai sempre nos apresentar algo novo que precisamos aprender e aplicar à nossa existência. É tremendo quando a nossa vida é um grande aprendizado. Quem se fecha para aprender é alguém limitado, e quem se fecha para ensinar é alguém sem legado. A verdadeira herança que passamos é a herança do conhecimento. Persistir aprendendo e ensinando vai gerar disciplina em nosso testemunho cristão. O próprio Jesus nos deixou um grande exemplo de como deve ser o nosso procedimento
com as demais pessoas. Jesus gastou tempo ensinando aos discípulos. E queridos, os alunos de Jesus não eram pessoas fáceis, não eram pessoas, homens de temperamento dócil, não eram pessoas de fácil trato, eram pessoas rudes, homens difíceis, homens complicados, pessoas que se rebelavam, questionavam, intrigantes, confuseiras. Nós vemos todo tipo de temperamento nos discípulos de Jesus, mas Jesus nunca se indispôs e nunca deixou de levar lições. O ministério de Jesus pode ser identificado de maneira muito clara como ministério de ensino. Por isso, o verdadeiro testemunho é aquele que se dispõe a transferir uma mensagem, a passar um ensinamento, a levar um aprendizado. E esse aprendizado, ele precisa ser praticado no nosso cotidiano. E é em nossa casa que nós precisamos dar o primeiro testemunho. Queridos, quantas vezes nós somos extremamente indisciplinados para testemunhar dentro da nossa casa, para os nossos filhos, para o nosso cônjuge, para a nossa família. Infelizmente, às vezes nós temos até habilidade para falar de Jesus lá fora, para levar a mensagem para outros povos, para os confins da terra, mas nós somos extremamente incompetentes para cruzar a rua e falar de Jesus para o nosso vizinho. Infelizmente, nós precisamos testemunhar de Deus também na nossa casa, e o que nos falta é disciplina dentro de casa. Se nós queremos ter uma família para Deus, se nós queremos ter uma casa em paz, se nós queremos ter uma vida que glorifique o Senhor, nós precisamos ter disciplina em levar o verdadeiro testemunho dentro da nossa casa, em tempo e fora de tempo. Essa realidade precisa fazer parte da nossa vida, e é impossível, queridos, testemunharmos se nós não estamos abertos a aprender e a ensinar. Essas duas práticas precisam estar presentes em nossas vidas. Nós vemos muitas pessoas se perderem na trajetória com Deus, na caminhada com Deus, porque se tornam impotentes em seu testemunho, porque se fecham para aprender e se recusam a ensinar. O nosso ministério, a nossa caminhada com Deus, a nossa vida com o Senhor, ela é marcada por essas duas práticas essenciais. Se você deseja ter um relacionamento com Deus e testemunhar do Senhor, esteja apto, aberto a aprender e apto a ensinar. E se você se sente incapaz, incompetente, tenha certeza de que quando a gente se volta para a palavra de Deus, nós vamos sim encontrar respostas, todas as respostas necessárias para aplicar na vida daqueles que estão precisando do nosso auxílio, da nossa ajuda, da palavra de conhecimento que está no nosso coração. A terceira lição que nós extraímos do texto de Deuteronômio está no verso 8. O que cremos precisa ser visível. A nossa crença não pode ser uma crença oculta, escondida, camuflada. Nós precisamos ter uma vida aberta. A nossa vida, o nosso testemunho precisa ser visível. As pessoas precisam notar que nós servimos a Deus. Seja em qualquer lugar que estejamos, a nossa relação com Deus precisa ser algo tão clara que todos nos identifiquem como servos de Deus. Olha o que o verso 8 diz: amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. É com tristeza que acompanhamos alguns que, embora se digam servos de Deus, não assumem, não querem se expor, não querem mostrar que são cristãos, que servem a Deus, que estão na igreja, que andam com o Senhor, que têm as marcas de Cristo em suas mãos. Ser e parecer. Esta é a máxima que deve estar presente em nossa vida. Se dizer cristão não é suficiente. Nós precisamos mostrar que somos cristãos. E nós mostramos que somos cristãos com o nosso testemunho.
Amados, só através de um testemunho sincero e verdadeiro é possível mostrar para a sociedade, para as pessoas com quem convivemos, a fé que professamos. Em muitos momentos, nós queremos convencer as pessoas com quem convivemos de que é bom servir a Deus, com a palavra convincente, com um vocabulário vasto, mas se não tem prática, se não tem testemunho, se não é algo real e verdadeiro, tudo se torna ineficiente. No livro de Tiago, capítulo 2, versículo 18, nós encontramos uma elucidativa confirmação acerca dessa verdade, quando nos diz: mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Amados, como a fé e as obras precisam andar juntas, a palavra de Deus precisa andar junto do nosso testemunho. Como é impossível se ter fé se não se tem obras, porque a fé, ela é motivadora, ela traz a realidade das obras. A palavra de Deus, ela promove o nosso testemunho, e o nosso testemunho precisa promover a palavra de Deus. Se nós queremos ter um relacionamento verdadeiro com Deus, o nosso testemunho precisa ser a verdade da palavra. Se declaramos que amamos ao Senhor, precisamos ter um comportamento que demonstre essa realidade. Caso contrário, nós seremos uma grande fraude. Nós vamos nos dizer cristãos, mas a nossa vida não terá efeito algum. Seremos apenas um fingimento. Que possamos ser transparentes em nosso relacionamento com Deus. Que não seja necessário ter que convencer ninguém acerca das razões que temos para servir e amar o Senhor, mas que as nossas atitudes, que o nosso comportamento e que o nosso testemunho falem mais alto do que qualquer outra realidade que queiramos mostrar. Se desejamos andar com Deus e cumprir a sua preciosa palavra, é necessário ter disciplina para testemunhar. E hoje nós aprendemos que é possível ter essa postura, adotarmos essas lições e mostrarmos para as pessoas qual é a nossa fé, quem é o Deus que nós servimos. Por isso, se você deseja ter disciplina no seu testemunho com Deus, o meu primeiro conselho é: siga a verdade da palavra. O segundo conselho é que o testemunho que você professa seja verdadeiro, que você traga sempre a necessidade de aprender aquilo que o Senhor deseja te ensinar, e que você esteja apto a levar essa mensagem para outras pessoas. Não retenha, não guarde com você. A mensagem de Deus é sempre para fora. Deus não opera milagres, prodígios e maravilhas para nos inflarmos e ficarmos cheios do Espírito Santo apenas para nós. Mas todo mover de Deus, toda ação de Deus visa a nossa ação para fora. Nós precisamos aprender de Deus para ensinar a outros que vale a pena testemunhar a verdade da palavra do Senhor. E que você sempre esteja pronto a mostrar com suas atitudes, com seu comportamento, com a sua vida, em casa, na sua intimidade, na sua família, no público, na faculdade, na escola, no trabalho, na igreja, sem às vezes abrir a boca, que você verdadeiramente testemunha a palavra do Senhor, que você é um servo fiel ao Senhor e às Escrituras. Eu queria orar com você nesta manhã, e que você possa dizer hoje no seu coração: Senhor,
me dá disciplina para que eu possa testemunhar. Lembre-se do que eu falei quanto ao livro de Deuteronômio. O livro de Deuteronômio é a essência para o judeu. Ele toma aquilo ali como a fonte inspiradora para a sua relação com Deus. E nós precisamos trazer não só um livro, mas a verdade da palavra como fonte inspiradora para a nossa vida. Que possamos extrair lições preciosas que esse texto nos traz, para que o nosso testemunho seja verdadeiro aonde estivermos. Feche os seus olhos, curve sua cabeça, vamos orar nesse sentido. Pai, nós queremos nos colocar neste dia na Tua presença. Deus, Tu sabes, Senhor, quando tantas vezes queremos convencer as pessoas acerca de Deus, da Sua palavra, da Sua verdade, mas não é, Pai, a nossa experiência, os nossos conceitos, aquilo que imaginamos ser o melhor para as pessoas que vai convencê-las. Tudo isso se torna ineficiente e vazio. Mas Deus leva-nos a testemunhar, não o que queremos, não o que está no nosso coração, mas aquilo que está na Tua palavra. Ó Deus, não deixa, Pai, que ao conhecer a Tua verdade, venhamos reter no nosso coração simplesmente, mas que nós estejamos sempre prontos a aprender algo novo de Ti, algo novo da Tua palavra, algo novo da Tua verdade. Que também, Pai, possamos nos dispor a ensinar outros que vale a pena andar contigo, vale a pena testemunhar a Tua palavra. E que o Senhor, aonde estivermos, aonde chegarmos, que seja claro que servimos ao Deus que é Senhor, aquele que conhece todas as coisas. Ó Deus, que o nosso testemunho seja tão verdadeiro, tão claro, que não precisemos provar nada para ninguém que nós servimos a Deus. Que o nosso testemunho ande associado, vinculado à Tua palavra. Como a fé e a obra não se separam, que o nosso testemunho não se separe da Tua palavra. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, meu irmão. Não deixe de nos acompanhar na nossa programação. Hoje à tarde, às 17 horas, nós temos o nosso culto drive-in. Nós esperamos você com toda a segurança no nosso estacionamento. Será um tempo de comunhão, de louvor a Deus, de adoração ao Senhor. Eu espero você logo mais às 17 horas no nosso culto drive-in. Não deixe de deixar o seu like, não deixe de nos acompanhar nas nossas redes sociais, através do Instagram, Batista Lago Norte, @Batista Lago Norte, no Facebook, na nossa página Dias de Imersão. É sempre um privilégio ver você participando das nossas atividades, das nossas programações. Não esquecendo que a partir de outubro voltaremos com o culto presencial da manhã e a escola bíblica. Em breve nós estaremos trazendo maiores informações para você. Que Deus te conceda um dia na presença dele e que logo mais à tarde eu possa me encontrar com você. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que o amor de Deus nosso Pai, que a graça inesgotável do seu Filho Jesus Cristo e que as doces consolações do Espírito de Deus repousem sobre a sua vida, sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe você e até logo mais à tarde.